E eu peço a gentileza de você deixar a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de Lucas, tá bom? Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Amém. Os irmãos, o que define a natureza da fé cristã é o próprio Senhor Jesus Cristo e o seu chamado para segui-lo. E diante desse fato, é necessário que nós levantemos uma pergunta: será que a minha fé é real? Será que a minha fé é real? Preste atenção nisso. Não se trata de saber se as minhas convicções cristãs são verdadeiras, mas se a minha fé, a fé que eu tenho em Cristo, é real e pessoal. Se isso, de fato, tem transformado a minha vida. Porque eu posso, sem dúvida alguma, ter um compêndio teológico e doutrinário gravado em minha mente. Posso conhecer todas as doutrinas, inclusive expressá-las de uma maneira muito clara. Mas é nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade, que a verdadeira fé em Cristo, ela se manifesta. Não é apenas no que eu verbalizo daquilo que eu creio, mas é sem dúvida alguma naquilo que eu vivo, no testemunho diário da minha fé. O chamado de Cristo, seu convite, é colocado propositalmente dentro de um contexto aqui nesse capítulo de Lucas. Lucas era médico, a gente sabe muito bem disso. Os médicos, em geral, são muito meticulosos, né? São pessoas muito meticulosas, eles estudam muito bem os casos primeiro, antes de poder tratar destes casos. E Lucas era assim. Quando você lê o início do Evangelho de Lucas, ele fala inclusive isso, que ele procurou fazer uma busca de tudo aquilo que Cristo fez, de uma maneira muito clara, e tentar colocá-las também dentro de um contexto onde nós pudéssemos entender tudo aquilo que Jesus quis nos ensinar. Ele não colocou os textos de maneira aleatória: acho que esse texto fica legal aqui, aquilo ali. Não, ele tentou colocar a história dentro de uma cronologia clara, mas também cada capítulo ele tem um começo, um meio e um fim. Ou cada sessão dentro do Evangelho de Lucas tem um começo, um meio e um fim. Então, esse texto que nós acabamos de ler, do convite do Senhor Jesus Cristo: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz dia a dia e segue-me. Ele está dentro de um contexto maior. E nós precisamos entender qual é o contexto em que Jesus convida pessoas para segui-lo. Por exemplo, no versículo 22, olha aí comigo na sua Bíblia. Jesus está conversando com os discípulos, ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? Daí eles dizem, uns dizem que é Jeremias, outro Elias e tal. E aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, depois desta revelação, no versículo 22 dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo, queridos? Perceba que o convite está dentro desse contexto, onde Jesus diz que ele iria sofrer, ser rejeitado, morrer, ressuscitar. É uma sequência de eventos. Então ele diz isso.
Se alguém quiser vir após mim, você entende o que ele está querendo dizer? Eu estou indo para Jerusalém, vou sofrer muitas coisas, serei rejeitado, serei morto, por fim eu vou ressuscitar. Alguém quer vir comigo? Você entende isso? O que Jesus está querendo dizer? Que segui-lo é seguir para a morte, é seguir para a rejeição, é seguir para o sofrimento. Percebam o que Jesus está dizendo para nós. Logicamente, ele diz primeiro para aqueles discípulos, não é verdade? Os que estavam ali são os principais destinatários daquilo que Jesus está dizendo. Estavam ali os 12, todos ali. E ele diz: vocês querem vir após mim? Haviam outros também, mas especialmente os 12, para ver se eles estavam entendendo. Vocês já entenderam quem eu sou? Eu sou o Cristo, é verdade. Vocês querem vir comigo? Querem ir para onde eu estou indo? Quer me seguir mesmo sabendo de tudo o que está para acontecer comigo? Mas na sequência do nosso texto, diz que 8 dias depois, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e sobe com eles até um monte. E Jesus é transfigurado diante deles. Eles têm então um vislumbre da glória do reino de Deus. Imediatamente aparecem Moisés e Elias, cada um ao lado do Senhor Jesus Cristo, e vem uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Jesus está dizendo o seguinte, que aquele que o segue, pode passar e talvez vá passar por toda essa questão da morte, da rejeição, do sofrimento, mas o final é glória. O final daqueles que seguem a Jesus, apesar do sofrimento, apesar da rejeição, apesar da morte, mas que seguem de verdade ao Senhor Jesus Cristo, entendendo as implicações do que significa seguir a Cristo, no mundo que é contrário a Ele, no mundo que se colocará contra Ele e contra aqueles que irão segui-lo. O final não é a morte, o final é a glória com Ele. Então é dentro desse contexto, irmãos, entre sofrimento e glória, que Jesus nos convida a segui-lo. Jesus nos convida a segui-lo. E o convite de Jesus, ele tem algumas características específicas. Vamos pensar nelas aqui. Por exemplo, quanto ao caráter deste convite do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele tem um caráter universal, ele é para todos. É se alguém quer, quem quer, é para todos, é o mesmo convite. Se alguém quiser, não é para os discípulos apenas daqueles dias. Mas esse convite continua sendo feito cada vez que o Evangelho é pregado. Jesus continua convidando pessoas a segui-lo. E todos aqueles a quem ele convida através do Evangelho, o convite é o mesmo: se alguém quiser vir após mim. Também esse convite, ele tem outra característica, ele é pessoal. O caráter dele é universal, mas é pessoal. Se alguém quiser vir após mim. Quem é esse alguém? Esse alguém tem um nome. Esse alguém é uma pessoa. Eu ou você, outra pessoa. Mas é um chamado pessoal para seguir a Jesus, para ter um relacionamento com Jesus. E é também exclusivo, porque é para seguir após Jesus. Fica bem definido a quem nós estaremos seguindo. É a Jesus. Quem você está seguindo? Quem é o seu mestre? Quem é o seu Rabone? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Salvador? Jesus de Nazaré. É a Ele que eu estou seguindo. Então Ele é, como eu disse aqui, tem um caráter universal, pessoal e exclusivo. Mas também, quanto às exigências deste convite,
Ele tem algumas características específicas também, e Jesus apresenta logo no início do convite. Ele não deixa naquela parte, como nos contratos, né? Aquela parte lá embaixo com letrinha bem pequenininha que você fala, eu não vou ler isso daí não. Né? Porque às vezes há pessoas que até começam seguindo bem, porque achavam que seguir a Jesus vai ser um negócio muito legal. Vai ser uma aventura. Mas aí Jesus, ele deixa bem claro, se alguém quiser vir após mim, primeira exigência, negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo. E é interessante, irmãos, que Jesus só apresenta essa exigência depois da revelação de quem Ele é. Percebam que Jesus nunca convidou pessoas a segui-lo, uma multidão seguia Jesus. Mas somente depois dos discípulos receberem essa revelação do céu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é que Jesus faz o convite. Ele fala o que vai acontecer com ele, ao subir para Jerusalém. Eu vou ser rejeitado, vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Então ele faz o convite. É diante desta revelação, e o ponto é o seguinte: se vocês sabem quem eu sou, se vocês creem que eu sou o Cristo, vocês vão compreender o caminho o qual eu estou seguindo, que é o caminho da sujeição e da obediência. Você quer me seguir? O Cristo, Ele é o Messias, o Senhor, o ungido, o Filho de Deus. Então, se nós estamos seguindo a Cristo, se alguém quer seguir a Cristo, tem que ter consciência de quem Ele é. E por ser Ele quem Ele é, Ele tem todo o direito e autoridade de fazer as exigências que Ele quiser fazer. E quando Ele fala, nós obedecemos. Nós simplesmente obedecemos. Nós não titubeamos entre dois pensamentos. Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas fulano falou tal coisa, mas eu não estou seguindo fulano, eu estou seguindo a Cristo. O meu compromisso é com Cristo. Porque chega alguns momentos na nossa vida em que nós seremos desafiados, meus amados irmãos, a quem nós daremos ouvido, a quem nós iremos seguir. Se é a nós mesmos e os nossos desejos carnais, os quais nós teremos que negar, se queremos seguir a Jesus. Porque não dá para seguir a Jesus e viver como você quer. Porque à medida em que você está seguindo Jesus, você está andando com alguém que é santo. Ele não vai ficar apontando o dedo, falando isso, falando aquilo. Porque Jesus, ele não fica colocando regras. Ele simplesmente já coloca a exigência. A exigência é, negue a si mesmo. Ponto. Negue a si mesmo. Mas eu estou com... Mas me está dando uma vontade de fazer tal coisa. Mas o que Jesus diz sobre isso? O que a palavra dele nos ensina sobre isso? A palavra diz tal coisa. Mas sabe o que é? A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. Ela foi escrita num outro contexto social, cultural. Não é mais para hoje. Esse é o meu filho amado. A ele ouvi. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então nós vamos ser confrontados à medida em que queremos seguir a Jesus, e nós estamos seguindo e aprendendo dele, ele mesmo, e o fato de o seguirmos, nos confrontará com a verdade, com a santidade do Senhor. A luz de Cristo vai ser lançada sobre nós, de tal maneira que a gente vai enxergar claramente qual é a vontade de Deus. Nós não vamos ficar em dúvida, porém nós teremos que fazer uma escolha.
uma decisão diante da vontade do Senhor e a minha própria vontade. E não tem como negociar. Jesus não negocia, queridos. Ele não negocia. Olha aí no capítulo 9, por favor, veja o versículo de número 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo? Você tem consciência do que significa me seguir? Se você tem mania de grandeza, desejo de grandeza, se você quer ser alguém para este mundo, quer ter um nome, quer obter coisas e valores deste mundo, e isso está no seu coração, você está seguindo a pessoa errada. Porque eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Não foi Jesus que ofereceu os reinos do mundo. Foi Satanás, que inclusive ofereceu a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Nunca foi Jesus. Jesus abriu mão de todas as coisas para fazer a vontade do Pai. Então eu tenho que entender esta verdade, porque às vezes a riqueza, o desejo de possuir coisas, vai ficar entre nós e Jesus. Vai ficar entre nós e Jesus. Os prazeres da vida vão ficar entre nós e Jesus, e nós vamos ter que fazer uma escolha. E na caminhada, alguns vão deixar Jesus por causa das coisas e dos valores desse mundo. Porque não levaram em consideração quando Jesus fez o convite, não prestaram atenção exatamente no que Jesus estava dizendo. E você sabe que muita gente na história abandonou Jesus. O apóstolo Paulo fala assim: Demas, que era o nome de um dos discípulos que andava com Paulo, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. É assim. Por outro lado, nós lemos, por exemplo, a história de Francisco de Assis, que era um homem, filho de um homem riquíssimo na Itália, que quando conheceu a Jesus Cristo, deixou tudo. E quando o pai foi questioná-lo, ele entregou inclusive a própria roupa e deu ao pai, saiu nu. Porque ele não queria ser apegado a absolutamente nada. Instituiu ali os franciscanos, os irmãos pobres. Os irmãos que fizeram uma opção total pela pobreza, radical pela pobreza, para não haver nada entre ele e Cristo. Você entende que haverá momentos em que você vai ter que fazer escolhas. Aí diz mais, versículo 59. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos, que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Parece que Jesus está sendo tão desumano aqui. Mas o que ele estava querendo dizer a Jesus? Ele estava dizendo a Jesus: Senhor, espere, depois que meu pai morrer, eu te sigo. Espere primeiro o meu pai morrer, depois que eu sepultar o meu pai, depois que o meu pai estiver morto, então eu vou te seguir. E o que é que Jesus vai responder? Deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Mas não é só isso que Jesus vai responder. Por favor, vai lá para Lucas, capítulo 14. Versículos 25 e 26. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Vai haver momento em que pessoas tentarão ficar entre você e Cristo. E você vai ter que fazer uma escolha. Se Jesus Cristo será de fato o grande amor da sua vida, a pessoa central da sua vida, o Senhor e o Salvador da sua vida. Porque Jesus não aceita coração dividido. Ou ele é o Senhor, ou ele não é nada. É isso que ele está nos ensinando. E voltemos ali no capítulo 9 ainda, tem mais um, né? Versículo 61. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Meu querido, o chamado é urgente. Você entendeu o chamado? É para ontem. Aí voltaria para casa, como alguns casos que nós temos no Antigo Testamento, em que a pessoa chega em casa e alguém da casa diz: fique mais hoje, vai amanhã. Não, eu preciso ir. Não, fica mais hoje. Já está quase escuro, não vá agora. E a pessoa acaba ficando. Chega o outro dia, e mais uma vez: não, olha, fica um pouquinho, come aqui com a gente, depois você sai. E aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E você vai deixando aquele desejo, aquela vontade de seguir ao Senhor. Quantas pessoas já disseram assim: podem contar comigo, eu estarei lá, e nunca foram. Quando eu trabalhava numa fábrica, antes de ir para o seminário, toda semana eu convidava um amigo para ir para a igreja comigo, no domingo pela manhã. Eu chegava e eles diziam para mim: me espera lá na padaria que eu vou. Já contei aqui que em Mineiros do Tietê, na época, não tinha rodoviária, né? Pegava o ônibus na padaria. Eu ia lá para a padaria domingo de manhã e ficava lá esperando aquele amigo que me deu a palavra que iria comigo. Nunca apareceu ninguém. Nunca apareceu ninguém. E daí eu chegava durante a semana, falava na segunda-feira: fiquei te esperando ontem, você não foi. Ah! E aí vinha uma desculpa. E aí vinha uma desculpa. E aí vinha uma desculpa. Você quer seguir a Jesus? Negue a si mesmo. Avalie bem o que você diz querer fazer. Porque haverá situações, coisas, pessoas e prioridades. E você vai ter que fazer escolhas. Se Ele é de fato o Senhor da sua vida, se você o reconhece como Filho de Deus, você vai colocá-lo, então, em primeiro lugar na sua vida. Queridos, a segunda exigência que nós temos aqui na palavra do Senhor é: dia a dia, tome a sua cruz. Qual o significado disso? Nós, mais uma vez, precisamos olhar para Jesus. E quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos o que significa a cruz. Porque quando Jesus caminhou para Jerusalém, e Ele tomou a cruz, você se lembra o que aconteceu com Ele no momento em que Ele toma a cruz? Rejeição, zombaria, solidão, desprezo, todo tipo de bullying, cusparada no rosto, sofrimento. Aí você para e você fala assim: mas é para isso que Jesus está me convidando? Para tomar a cruz? Amados irmãos, nós temos que perguntar: por que tudo isso aconteceu com Jesus?
Porque ele amou a Deus acima de todas as coisas. A cruz só veio para Jesus porque ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ele decidiu obedecer quando todos andavam em desobediência. Ele foi o único que decidiu obedecer ao Pai, incondicionalmente. E ele amou o Pai acima de todas as coisas. Talvez, irmãos, se Jesus tivesse feito um pacto ali com os poderosos, você já parou para pensar? Se ele não tivesse tomado nenhuma posição diante das injustiças, das mentiras, da corrupção, do engano, ele até teria sido recebido como um grande líder. As pessoas iriam admirar Jesus. Que líder! Ele seria convidado para os jantares lá no palácio de Herodes. Pilatos ia convidá-lo para um almoço. E todo mês Jesus estaria lá. Eles estariam juntos. Os sacerdotes, todos eles, dariam o primeiro lugar ao Senhor Jesus. Mas por que ele teve que amar a Deus? Por que ele teve que falar contra a injustiça? Por que ele teve que falar a verdade e se levantar contra toda a mentira e corrupção dos seus dias? Por que ele teve que fazer isso? Quem faz isso nesse mundo é rejeitado, irmãos. Não tem lugar. Então, quando nós decidimos amar a Cristo sobre todas as coisas, nós não devemos ficar esperando aplausos, nós não devemos ficar esperando um busto, uma placa, alguma coisa assim. Mas com certeza nós poderemos esperar a cruz. O sofrimento que advém de nós tomarmos uma decisão de seguir a Jesus. Porque é por isso que Jesus foi rejeitado, sofreu e morreu. E agora Jesus diz a quem quer segui-lo, dia a dia tome a sua cruz. Observe que Jesus não diz assim, tome a minha cruz. Mas ele diz, tome a sua cruz. Porque a cruz de Jesus ninguém poderia levá-la. É uma cruz única que só Jesus pôde levá-la, mas ninguém. Ninguém poderia suportar a cruz que Jesus suportou. Porque Jesus carregava sobre a cruz o pecado de todos nós. A miséria de todos nós. E nós não temos condições de fazer isso. Só Ele teve. E Ele fez por nós. A cruz que Ele nos chama a carregar, que Ele chama aqueles que desejam segui-lo a levarem, é a cruz que vai surgir no caminho, à medida em que nós estamos seguindo. No início, talvez a cruz não apareça. No início é uma maravilha. Você já reparou quando a gente é convertido ao Senhor? O novo convertido é só alegria, é só festa, só maravilha. É tudo lindo, maravilhoso, mas o tempo vai passando. As coisas vão começando a apertar. Aí vai ficando mais difícil. Como eu já disse no momento do sermão, aí é que vão ficando somente aqueles, a peneira, né? A peneira vai sendo passada e só vão ficando aqueles que realmente compreenderam as implicações do que significa servir e seguir ao Senhor Jesus Cristo. E preste atenção, Jesus não está falando de rejeição e sofrimentos naturais que qualquer pessoa pode passar nesse mundo. Porque você não precisa ser cristão para você sofrer. Incrédulos, ateus também sofrem. Também ficam doentes. Também sofrem rejeição, às vezes perseguição. Mas o que Jesus está falando é de rejeição, sofrimento, em alguns casos até mesmo a morte, decorrentes do compromisso com Ele. Jesus chega a dizer, agora os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. É o marido contra a esposa contra o marido, é o filho contra o pai contra o filho. E ele fala por quê? Porque o fato de você querer se comprometer com Jesus, muitas vezes a sua família vai ficar contra você.
Você vai ser zombado, às vezes, dentro da sua própria casa. E o mais difícil é você continuar dando bom testemunho, amando, servindo aqueles que zombam de você. Sem reclamar, sem murmurar. Continuar amando, orando. E às vezes até chorando. Por amor a eles. Para que eles vejam em você a pessoa de Cristo. Porque no final de todas as coisas, o que de fato pesa é aquilo que o apóstolo Paulo descobriu, com muito sofrimento. Porque para mim, o viver é Cristo. E já não sou eu mais quem vivo. É Cristo quem vive em mim. Mas não basta eu dizer isso, é Cristo que vive em mim. As pessoas precisam ver Cristo em mim. Nós cantamos nesse cântico lindo do grupo Purples aí, né? Nós cantamos a música Faz de mim pequeno Cristo. Que as pessoas possam ver em mim verdadeiramente Cristo. Que não seja mais eu quem vivo porque eu morri. E Cristo vive em mim. Eu neguei a minha carne, eu neguei a mim mesmo para seguir a Jesus. E é isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer de cada um de nós. E mais uma questão, Ele diz, dia a dia, tome a sua cruz. Quer dizer, é um processo contínuo. Eu não tomo a cruz no domingo quando eu venho para a igreja. E antes de sair da igreja, eu deixo a cruz ali, num cantinho. Saio e vou viver a minha vida do meu jeito. Domingo que vem, eu volto, pego a minha cruz ali no cantinho e entro dentro da igreja com a minha cruz. Não. A cruz é para ser levada lá fora. Lá no meio de todos os seus amigos. Lá onde você estuda. Lá onde você joga futebol. Lá onde você joga, como que chama? Beach tênis, né? Agora está na moda, né? Beach tênis. Lá onde você, na festa onde você vai, você tem que levar a cruz. Tem que levar a cruz. Não tem como você dizer aqui, assim, eu estou entrando nessa festa, eu vou deixar a cruz aqui na porta, eu vou entrar, depois eu vou sair. Não, você já negou a Jesus a partir desse momento. Pedro não quis levar a cruz. E num dado momento ele negou a Cristo, ele não quis se identificar com Jesus. Chega uma empregada e diz, você não estava com ele? Você é um deles, não é? Não, eu nunca vi esse homem. Não, você é um deles, você fala como ele. Não, eu não conheço esse homem. E aí vai cantar o galo. E Pedro chora amargamente, porque ele não quis se identificar com Cristo. E sabe por que Pedro voltou? Porque antes disso tudo acontecer, Jesus disse assim para ele, Pedro, Simão, Simão, Satanás reclamou você para te peneirar, mas eu roguei por ti. Sabe por que você está aqui ainda? Eu estou aqui ainda, porque Jesus não desistiu de interceder por nós, apesar de tantas vezes que nós já falhamos em dar o nosso testemunho, de honrá-lo, aproveitar a oportunidade para dizer, eu sou assim porque Jesus é o meu Senhor. Eu falo assim porque Jesus é o meu Senhor. Eu ajo assim, eu penso assim porque Jesus é o meu Senhor. Você sabe que nos Estados Unidos há alguns atores lá de Hollywood que hoje têm dificuldade de ganhar alguns papéis, são excelentes atores, e eles não conseguem alguns papéis como atores, aqueles que são os principais atores nos filmes, porque eles se declararam cristãos. Se declararam cristãos. Você vê que coisa? Não importa o quanto você seja famoso, mas no momento em que você entregar a sua vida a Jesus, você vai estar marcado.
O Espírito Santo de Deus vai selar a sua vida. Você vai ser propriedade exclusiva de Deus. E não tem mais jeito de tirar esse selo de você. E louvado seja Deus por isso. Não tem mais jeito de tirar esse selo. Você pode às vezes até querer negar e tentar lavar, sabe, aquela tatuagem que foi feita e a pessoa tenta de todo jeito tirar. Como o pastor Maurílio, quando se converteu, depois de ser um viciado em drogas durante tanto tempo da vida dele, e aquelas tatuagens horríveis que se fazia antigamente, hoje até tem tatuagem mais bonitas aí, né? Não estou falando de ser a favor ou contra, mas tem alguns que fazem tatuagem bonita. Mas aquelas tatuagens esquisitas que eram feitas lá na boca de fumo, e aí quando ele se converteu, entregou a vida a Jesus, ele tentou tirar, mas não dava. Estava ali para sempre, na pele dele. Que marca que um dia ele foi uma pessoa assim, mas tem uma marca maior, um selo maior, que só Jesus vê. E esse selo maior, esse selo bendito do Espírito Santo, jamais vai ser retirado da vida dele. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus de todo o coração, você começa a seguir a Jesus, vem as provações, vem as dificuldades, às vezes você vai até tropeçar. Mas eu quero dizer para você, Jesus vai sustentá-lo até o final. Jesus vai sustentá-lo até o final. Por isso, querido, se você de repente, você caiu, você se desviou, alguma coisa assim aconteceu. Nunca creia na palavra do diabo, que Jesus nunca vai te receber de volta. Pelo contrário. Ele tem o maior prazer, como pai do filho pródigo, de receber os filhos que se arrependem de volta. De colocar uma roupa nova, anel no dedo, chinelo no pé. E fazer uma festa. Porque aquele que ele ama até o fim. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Deus nos abençoe. Que nós possamos avaliar a nossa fé. Através do nosso compromisso pessoal com Jesus Cristo, o amor, a dedicação, a consagração de nossas vidas ao Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar com você e depois chamarei os presbíteros aqui à frente conosco. Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor nos chamou e o teu chamado é um chamado irresistível. É um chamado que da morte para a vida. É um chamado para uma nova vida. E nós te louvamos porque quando o Senhor chama e nós ouvimos a tua voz, nós jamais, Senhor meu Deus, seremos de novo do mundo. Jamais. E nós te louvamos, Senhor meu Deus, pelo selo bendito do teu Espírito sobre nós. Mas oramos também, pedindo que o Senhor nos perdoe, que mesmo sendo teus filhos, há momentos, ó Deus, que nós falhamos, fracassamos em testemunhar a nossa fé. Nós falamos coisas, fazemos coisas que não deveríamos falar nem fazer, e entristecemos o teu Espírito. Mas estamos aqui hoje, Pai, para te pedir perdão. E diante da mesa do Senhor, a mesa da reconciliação, a mesa da graça, a mesa de acolhimento do Pai, através do Filho, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos receba de volta e que o Senhor nos acolha diante de Ti, meu Deus, com o amor que só o Senhor pode ter por nós. Nos purifique no sangue precioso de Jesus Cristo. Venha nos revestir, Senhor meu Deus, com o poder do Teu Espírito Santo, para que possamos voltar, ó Deus, conscientes de quem somos e de quem o Senhor é para nós, firmados com a nossa cruz, levando, Senhor meu Deus, nesse mundo, testemunho de que Tu és o Senhor de nossas vidas. Faze isso conosco, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Quero chamar os meus queridos presbíteros para que venham à frente conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que momento especial que Deus nos dá através da Santa Ceia, que é este sacramento instituído pelo Senhor Jesus Cristo, esse meio de graça que o Espírito Santo de Deus utiliza para o nosso crescimento na fé, para o nosso fortalecimento espiritual, quando nós participamos dele, conforme registra a Escritura lá em 1 Coríntios 11, de maneira digna. Quando o Senhor diz para nós, nos lembrando, né? Paulo vai dizer isso, ele é apenas a boca, um instrumento que Deus usa para trazer esta verdade a todos nós. Que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Vamos orar. Pai, nesse instante, nos lembrando do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário, e que sofreu antes de ir para a cruz, todo tipo de sofrimento, todo tipo, Senhor, de maldade, que nós podemos fazer a alguém, por causa dos nossos pecados, por causa da escravidão no pecado, todo tipo de maldade de Satanás e deste mundo, ele sofreu no seu corpo, e levou sobre o seu corpo os nossos pecados, as nossas maldições. Levou sobre o seu corpo todo o peso da ira do Senhor contra os nossos pecados. Este corpo que foi moído pelas nossas transgressões, esse corpo que foi partido por causa de nós, esse corpo ressuscitou dentre os mortos e vive pelos séculos dos séculos. Esse corpo no qual nós somos unidos como um só pão, onde Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Nós estamos aqui agora reunidos, Senhor, para te glorificar por tudo que o Senhor fez por nós, o teu sacrifício bendito em nosso lugar, para a glória do Pai, através desta aliança bendita que o Senhor constituiu. Nós queremos participar da ceia do Senhor e também tomamos o cálice e o consagramos, lembrando-nos do teu sangue que foi derramado na cruz em nosso favor, o sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue da nova aliança, o sangue por meio do qual nós temos o livre acesso ao trono da graça como filhos teus. Este sangue bendito, nós queremos comer do pão e beber do cálice, glorificando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Em nome dele que oramos, Pai. Amém, Senhor. Então, na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, em memória de mim. Por semelhante modo, meus amados, após haver distribuído o pão, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Assim, queridos, todos os amados irmãos que estão em plena comunhão com Cristo e com a igreja, são convidados pelo Senhor Jesus Cristo a participarem nesse momento do pão e do cálice. Se ainda você tem algo que esteja, você sabe, porque a Bíblia Sagrada diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Se há alguma coisa que esteja impedindo você de participar, talvez por você estar afastado da comunhão, tome a decisão nesta noite de voltar para o Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor, para que você possa participar de maneira digna da ceia do Senhor. Se houver algum relacionamento quebrado, rompido por causa de pecado, em nome de Jesus também confesse o pecado e tome a decisão de se reconciliar. E se você
estiver vivendo em pecado, mesmo sabendo que aquilo é um pecado, que entristece o Espírito Santo de Deus, que obstrui seu crescimento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, tome a decisão de abandonar esse pecado e de andar com o Senhor, e Ele o fortalecerá. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe todos os irmãos que irão participar da ceia do Senhor nesse instante. Hoje nós estamos com a bandeja nova, vocês vão ver aí, né? Bandeja nova que ela traz aqui o cálice e o pão juntos. Então vai facilitar para os presbíteros levarem e para os irmãos também poderem participar. Conforme temos feito sempre, os irmãos que forem participar, pedimos a gentileza, da medida que os presbíteros forem descendo com os elementos, se colocarem em pé e conforme forem recebendo, poderão se assentar. Deus abençoe.
Vou pedir a um dos diáconos um microfone aqui em cima, por favor, para que nós tenhamos uma oração nesse instante. Pode trazer o microfone aqui, João. Obrigado, querido. E nós vamos dar a oportunidade a todos os irmãos que necessitam de oração, pedir onde você estiver mesmo, que você se coloque em pé. Estaremos orando pela sua vida, nos lembrando também dos nossos irmãos enfermos e pedindo a Deus pela vida de todos os nossos irmãos enfermos, lembrando do Edson, que vai nesta semana iniciar a quimioterapia, o Marcelo, que está internado, esperando uma vaga ainda lá no hospital de base, a Luciane, que está aqui com a gente, e orando por eles, pela família da Luciane, ainda enlutada, né, com a morte da Cristiane, e também por todos os irmãos que estiverem, seja qual for a sua necessidade, coloque-se em pé onde você estiver agora, nós queremos orar em favor dos amados. Eu vou pedir ao presbítero Marcelo que nos eleve a Deus nessa oração. Vamos ficar em pé todos os irmãos. A igreja pode ficar assentada, somente os que precisam de oração. Nós vamos estar orando pelos amados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Amém. Que o Senhor tem falado ao nosso coração. Amém, Jesus. Que as implicâncias, Senhor, de vivermos para o Senhor, possa ser consciente, para que nós possamos avançar de maneira digna ao chamado do Teu Evangelho para cada um de nós. Sim, meu Deus. E agora eu quero colocar diante do Senhor todos os nossos irmãos que estão aqui em pé. Amém. E que se levantaram na esperança, Senhor, de terem os seus desejos, os seus pedidos atendidos. Amém, Jesus. Eu não sei quais são eles, mas Tu os conheces, porque o Senhor conhece cada um de nós. Cada um de nós estamos diante de Ti, Senhor. Sim, meu Pedimos ao Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, conforme a Tua vontade, a Tua infinita misericórdia, que o Senhor possa conceder, Senhor, o pedido do coração de cada um desses irmãos. Pai. Sim, meu Deus. Queremos nos lembrar aqui, Senhor, nesse momento também, como foi falado, da vida do Marcelo. Amém. Tem sofrido tanto, Senhor, Tem misericórdia com dores, dele, Pai. Senhor, Tem por misericórdia. conta de todo o seu problema. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha aliviar as dores do nosso irmão. Amém, Que ele Jesus. possa realmente fazer essa cirurgia. Amém. E oramos ao Senhor que, se for da Tua vontade, que o Senhor possa trazer a cura para o Amém, nosso Pai. irmão, Senhor. Amém. Queremos, Pai, também nessa manhã, nessa noite, colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Luciane aqui diante do Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando. A Que vida da todo o teu Luciane, meu tratamento Deus. possa, Senhor, surtir os efeitos necessários para que ela recupere a saúde. Amém, Pai. Pedimos também, Senhor, pela vida do nosso irmão Edson, que estará iniciando o tratamento com quimioterapia, ó Deus. Sim, meu Deus. Fortalece o seu corpo, fortalece a sua imunidade, Senhor, para que ele possa passar por Amém, essa etapa, Jesus. Senhor, com tranquilidade. Amém, Pai. Queremos, Pai, entregar as nossas vidas ao Senhor. Que Amém. o Senhor possa habitar nos nossos corações, porque o principal, Senhor, é a Tua presença na nossa vida. Amém, Por isso Pai. queremos te pedir e pedir tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, queridos. O conselho também pode sentar. Pode sentar aqui mesmo. Fica aqui, fica aqui. Eu creio que alguns irmãos viram nas redes sociais, né? A família do Augusto, a família da Luciane, diante do quadro da morte da nossa querida Cristiane. A família está elaborando um projeto que leva inclusive o nome da Cris, com o objetivo de ajudarem crianças com câncer. E a gente, entendendo a importância desse projeto, inclusive eu motivo os irmãos a entrarem, verem ali nas redes sociais e não só curtirem, mas também se envolverem com esse projeto, porque eu tenho certeza que será um projeto muito importante. E como é precioso quando a gente vê que através de uma dor, de um sofrimento, de uma morte, a família, mesmo com toda a dor, levanta-se, em lugar de ficar só lamentando aquela dor, traduzir essa dor em serviço do próximo. É o sofrimento, né? O amor que nasce
do sofrimento e da dor de outras pessoas. E nós louvamos muito a Deus pela vida desta família querida e oramos para que Deus esteja realmente usando a vida deles, eles sejam uma bênção e queremos participar com eles também desse projeto. Eu queria ler uma carta aqui também aos irmãos, carta aberta à Segunda Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Preste bastante atenção. Esta é uma carta aberta minha, Daniel Félix Souza Gama. Cadê o Dani? Dani está ali. Entregue ao reverendo Vater São José Ferreira, em 28/11/2023, e lida na igreja na data de hoje, 3/12/2023. Em julho de 2018, ao passar férias em minha cidade natal, Jataí, Goiás, e ficar por 3 domingos indo aos cultos na IPB de lá, ouvindo mensagens expositivas do reverendo Marcos e de seu filho, parentes do presbítero Benedito da nossa igreja, eu fui impactado com o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Vi-me diante da chamada irresistível e consegui compreender coisas que já estava questionando há algum tempo. Quando voltamos para Rio Preto, a decisão já estava tomada. Iríamos procurar uma igreja presbiteriana para congregar. Em outubro de 2018, começamos a congregar na segunda IPB de São José do Rio Preto. Não como membros oficialmente, o que ocorreria a partir de julho de 2019, após conclusão da sala de novos membros. Desde o primeiro dia fomos muito bem tratados e recebidos, e com o tempo a amizade e comunhão com os irmãos da igreja foi aumentando mais e mais. No começo sentávamos e ficávamos quietos, ouvindo atentamente os estudos e pregações, e nos encantando com as exposições e explicações, todas elas oriundas das Escrituras Sagradas. Nosso encanto e admiração se deu pelo motivo de não estarmos acostumados com tal coisa, pois viemos de uma igreja que não priorizava a Escritura. Sempre louvamos a Deus por Ele ter nos conduzido a uma igreja bíblica. Foram 3 anos de discipulado, vamos assim dizer, sentados, ouvindo, aprendendo, sendo moldados, corrigidos, confrontados pela palavra de Deus. Nesses 3 anos aprendi o que nunca aprendera em quase 20 anos frequentando nossa antiga igreja. A igreja passou a fazer parte da nossa vida, passou a ser a prioridade para nós. Estávamos em tudo, em todas as programações, e isso para nós era uma alegria imensa. Logo veio a pandemia, e nesse período fui convidado para ajudar os irmãos da mídia da igreja, nas transmissões dos cultos pela internet. Foi um período de muito aprendizado também, e fiquei feliz por de alguma maneira ser útil ao reino de Deus e à amada igreja. Por algumas vezes estávamos somente o pastor e eu na igreja, gravando os cultos para transmitir aos irmãos. No ano de 2021, a Lucijane ficou grávida da Alice, e toda a igreja celebrou conosco tal acontecimento. O pastor, inclusive, fez um anúncio para toda a igreja num domingo à noite, e foi uma notícia celebrada por todos. Também no final de 2021, recebi o convite para ser professor da escola bíblica do próximo ano, o que aceitei, mas confesso com muito medo. Esta é uma carta aberta à igreja, uma carta aberta de agradecimento. Agradecimento por quê? Vou explicar. Como sabemos, no dia 2/2/2022, uma quarta-feira, a Alice nasceu, mas a Lucijane apresentou um quadro grave de eclâmpsia, vindo a falecer na noite de quinta-feira, dia 3. Quando o médico foi ao quarto dar a notícia do falecimento da Lu, a primeira pessoa que liguei foi exatamente nosso pastor. Após a notícia, foram minutos de muita dor, embaraço, tristeza e, confesso, medo. Como já disse, é uma carta aberta de agradecimento, porque desse momento em diante, o anúncio da morte da Lu, na verdade, até antes, com a reunião de oração da quarta-feira, dia 2, sendo dedicada exclusivamente à intercessão pela vida dela, começamos a sentir, experimentar e ver todo o amor da igreja por nós. Quando eu falo igreja, me refiro à minha igreja, da qual esta carta é endereçada, mas também a igreja Corpo de Cristo, irmãos que nem conheço que oraram por nós.
Lembro-me de ter sido citado até pela cantora Raquel Novaes em sua live na noite do dia 2, intercedendo por nós. Lembro-me sempre, isso me emociona, de ter recebido uma ligação de uma irmã de Araçatuba, ainda no dia 2, dizendo que estava orando por minha casa. Após a ligação desta irmã, liguei imediatamente ao nosso pastor, relatando tudo e impactado com tal atitude. Lembro-me da ligação de uma querida irmã da Igreja Central que perdera seu filhinho dias antes para orar comigo e trazer palavras de consolo. A Lucijane partiu para estar com Cristo, o que sem dúvida é incomparavelmente melhor, como diz a Escritura. Mas faço questão de dizer a toda a igreja que ela partiu amando a segunda igreja presbiteriana de São José do Rio Preto. Quero aqui publicamente, intencionalmente, alegremente agradecer a minha igreja, a segunda igreja presbiteriana de São José do Rio Preto, ao pastor Watterson, a todo o conselho e a toda a membresia, por tudo que fizeram naquele momento tão difícil pelo qual minha casa passou. Não vou citar nomes, peço desculpas por isso, para não ser injusto com ninguém, mas agradeço aos irmãos que oraram por nós e intercederam pela Lucijane, aos irmãos que estavam com a Amanda em sua casa nos dias do nascimento da Alice e da morte da Lucijane, aos irmãos que foram para Jataí, para o velório e sepultamento, as queridas irmãs enfermeiras que de forma tão profissional, mas também tão amorosa, zelosa e cuidadosa, nos assistiram no hospital cuidando da Lu e da Alice e também depois, já em casa, com visitas e orientações. Ao querido irmão que, se superando e sendo muito usado por Deus, levou a mensagem no velório em Jataí. As irmãs que tão amorosamente revezaram para ficar no hospital com a Alice. Aos irmãos que nos abençoaram com ofertas. Aos irmãos que nos abençoaram com fraldas, pomadas, lenços umedecidos e vários artigos de bebê. Aos irmãos que nos abençoaram vindo até em casa, organizando tudo, fazendo compras, buscando doação de roupas. A todos os irmãos que oraram por nós, intercedendo por consolo junto ao nosso Pai Celestial. A todos os irmãos que se colocaram à disposição para nos ajudar. A todos os irmãos que nos primeiros meses ficaram com as meninas, principalmente com Alice, para eu poder trabalhar. A todos os irmãos que até hoje nos abençoam no cuidado com as meninas. Enfim, a toda a igreja que nos abençoou e nos ajudou pelas atitudes conhecidas e até pelo que nem chegou ao nosso conhecimento, nossa gratidão. A mesma igreja que se alegrou conosco com a notícia da chegada da Alice, chorou conosco no momento mais difícil. Isso é igreja, alegrar junto, chorar junto. Eu, Daniel, tenho total consciência de que nunca poderei pagar ou retribuir por tudo que a igreja fez. Mas creio na Escritura e deixo aqui duas referências bíblicas. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Pois a igreja nos amou de fato e de verdade. Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Deus não se esquece de nada e Ele irá recompensar a cada um. Termino esta carta também agradecendo a Deus pelo que Ele está fazendo agora em minha casa. Porque da igreja ou na igreja, Deus me fez conhecer a pessoa que tem estado comigo e sido instrumento dEle para abençoar a minha casa, a minha doce e querida Patrícia. A Patrícia tem sido uma bênção junto comigo e amado as meninas de uma forma que só Deus poderia nos proporcionar. Tem sido um exemplo de mulher e de mãe. Agradeço a Deus por todas essas bênçãos. Louvo a Deus por sua providência e direção. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja o Senhor. Obrigado, obrigado. Nós, em nome da igreja, acredito eu, posso falar isso. Foi uma bênção poder participar de tudo isso com você, viu, Daniel? Com as meninas lindas do nosso coração. Uma bênção poder dividir com você o seu sofrimento. Embora muitas vezes, quando alguém está sofrendo, como eu já disse aqui algumas vezes, a gente não sabe muito bem, a gente fica meio perdido.
A gente se sente meio perdido. O que eu faço? Como eu faço? Mas Deus direciona de tal maneira que mesmo na hora que a gente não sabe se a gente está fazendo do jeito certo, falando as coisas certas, agindo de maneira certa, o Espírito Santo está nos usando, está usando a cada um de nós. E como Daniel disse, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Que Deus nos abençoe para que nós continuemos sendo igreja na vida de todos os irmãos. Pois é o que nós queremos. Queremos aprender a ser igreja. Queremos aprender a servir ao Senhor, servindo também os nossos irmãos e ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Vamos louvar. Nós vamos louvar e a Patrícia vai estar tocando o hino 148, esse hino maravilhoso. Nós vamos louvar o Senhor. Vamos todos nos colocar em pé, queridos. Fazer desse hino uma oração ao Senhor. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Amém. Ó Senhor, essa é a nossa oração diante de Ti, com profunda gratidão no nosso coração, por esta carta, ó Deus, que traz ao nosso coração, ó Deus, um grande incentivo, uma grande motivação de continuarmos servindo aos nossos irmãos, amando os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, pois reconhecemos, ó Pai, que nem sempre conseguimos identificar, entender, mas oramos para que, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor nos faça sensíveis à dor do nosso próximo. O Senhor nos dê discernimento
para estar com aqueles que sofrem, abraçá-los, chorar com eles, estender-lhes a mão. A tua palavra diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há riso. Que nós possamos aprender da sabedoria do Senhor, do temor do Senhor, estando com aqueles que sofrem, ó Deus, porque isso traz crescimento em piedade, molda o nosso coração, nos faz mais humildes, ó Deus, mais humanos. E é o que nós queremos aprender com Cristo. Abençoe, ó Pai, os trabalhos desta semana. Abençoe a reunião de oração na terça de manhã, o culto da quarta noite, o trabalho da casa de acolhimento na quinta tardezinha, o trabalho do fraternidade na quinta noite, o ensaio do coral, o trabalho que o coral está se preparando também para apresentar e glorificar ao Senhor no dia 23. Que tudo seja feito para a glória e para o louvor do Senhor. Agradecemos pelo privilégio que é poder te servir. E em nome de Jesus, Pai, ensina-nos a orar, como ensinaste os teus discípulos no passado, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar um minutinho, nós temos apenas 2 avisos. O primeiro deles, o presbítero Péricles.